Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de atualidades. Hoje eu vou trabalhar o terceiro elemento da sustentabilidade. Só para a gente retomar, só para a gente contextualizar, a sustentabilidade ela não é sinônimo de... Pois então, eu vou falar isso até você nunca mais se esquecer. A sustentabilidade não é sinônimo de preservação ao meio ambiente. Na verdade, existe a questão ambiental da sustentabilidade, mas existe também a chamada responsabilidade social e a sustentabilidade econômica. A Organização das Nações Unidas define para os seus países membros que a sustentabilidade, ela na verdade é um tripé. E você tem que ter um equilíbrio entre os elementos, entre a proteção ambiental, entre a responsabilidade com o entorno, com as pessoas e visando lucro, ou no caso do serviço público, visando o equilíbrio orçamentário. Pode parecer que não tem muito sentido. O que sustentabilidade tem a ver com lucro ou com manutenção da receita? Deixa eu te falar uma coisa importante. Eu tenho um grande amigo que ele tinha nos anos 90 uma escola de informática, escola para as pessoas aprenderem a mexer no computador. Né? A internet chegou no Brasil em meados dos anos 90, nem todo mundo tinha computador em casa, então as pessoas tinham que se alfabetizar no uso da tecnologia, as pessoas tinham que se alfabetizar no uso do computador. Então ele tinha uma escola de informática, essas que você deve ter feito, né? Esses cursinhos aí de Word, Excel, PowerPoint e tudo mais. Só que aí, os anos foram passando e as pessoas foram se alfabetizando por outros meios na informática. Os colégios começaram a ter laboratório de informática, o ensino infantil e fundamental começou a adotar as tecnologias. Hoje uma criança nasce já apertando touch, né? Não é assim? Outro dia eu vi um bebê de 6 meses apertando touch na TV. Então ele sofreu com isso. Na verdade, o produto dele estava começando a ser substituído. Inclusive ele arrumou outros meios, começou a dar curso de qualificação profissional. Pois bem, então esse meu amigo, ele se preocupou muito, é evidente, com os funcionários dele, porque ele começou a ter a receita menor. Então ele encontrou outros meios para poder manter a receita dele, para que ele não demitisse funcionário. Então é mais ou menos nesse sentido que se enquadra a chamada responsabilidade financeira, a responsabilidade baseada na sustentabilidade do ponto de vista do lucro, do ponto de vista do equilíbrio orçamentário. E como é possível uma empresa ela ter sustentabilidade financeira? Como é possível uma empresa ter sustentabilidade econômica? Bom, é possível através de práticas eficientes, eficazes e efetivas. É interessante porque essas 3 palavras que eu acabei de dizer são palavras que caem em qualquer matéria. Direito administrativo, administração pública, arquivologia, gestão de materiais, gestão de pessoas, direito constitucional, atualidades. Então, informática, teve uma questão na prova de agente da Polícia Federal 2018, com aquela prova cheia de tópicos de TI, que falava disso, que falava de eficiência no desenvolvimento de softwares. Então, deixa eu falar uma coisa sobre o que eu vou falar agora. Você sabe que há uns... acho que em 2017. Em 2017, eu fiz um vídeo para o YouTube do AlphaCon de dicas. Esses vídeos que nós publicamos de dicas pontuais de matérias, né? E aí eu trabalhei eficiência, eficácia e efetividade. E um vídeo de 15 minutos. E perfeito, né? Eu acho, salvo engano, era uma série para a Receita Federal. É isso mesmo, era uma série de vídeos para a Receita Federal. E eu gravei lá, né? Eficiência, eficácia e efetividade. Beleza. E no meu prédio, aí uma vizinha ficou olhando pra minha cara,
Fiquei meio desconfiado, né? Porque minha esposa estava do lado. Aí ela falou, eu te conheço. Aí eu falei, sou professor, é possível. Ela falou, então, eu sou funcionária da prefeitura de Embu das Artes, uma cidade turística que tem perto de São Paulo. E lá no serviço público deram um treinamento e puseram seu vídeo de eficiência, eficácia e efetividade para que a gente entendesse o que é e como fazer. Pô, incrível, né? Então, e não me pagaram nada por isso, nem o Alphacom. Então, vamos lá, porque eu desenvolvo... em atualidades, em sustentabilidade, eficiência, eficácia e efetividade são palavras que aparecem muito ali no meio da questão. E se você não ficar esperto, você vai errar a questão. Porque tem muita confusão entre eficiência, eficácia e efetividade. Então vamos lá. Vamos conhecer os chamados 3Es da administração de pessoas, recursos, no caso aqui, né, sustentabilidade vinculada à questão econômica e vinculada aos bens materiais. Ao início isso aqui é para você nunca mais esquecer na vida a relação dos 3Es que aparecem muito em prova. A eficiência tem relação direta com a atividade meio. Não é atividade fim, não é produção, não é dar aula, não é atender o público. No judiciário não é você realizar atendimento de primeiro grau. A eficácia, aí sim, tem a ver com o desenvolvimento do trabalho, tem a ver com a chamada atividade fim. E a efetividade tem direta relação com a qualidade. Então vamos lá. Primeiro vamos ler aqui o conceito de eficiência e depois desenvolver o conceito. Eficiência, atividade meio, equilíbrio entre recursos destinados e resultados obtidos. Se você estuda para a FCC, que é a principal banca do Brasil, né, para tribunais, com certeza você já viu essa definição. Porque essa definição é lugar comum em provas da Fundação Carlos Chagas. Equilíbrio, lembrem, aula de atualidades, sustentabilidade é um elemento de atualidades. Equilíbrio entre recursos destinados e resultados obtidos, sempre visando uma relação, e aqui também palavrinhas-chave que aparecem direto na prova, relação econômica e racional. Então vamos entender o que é isso, vamos entender qual é esse conceito de eficiência nos recursos econômicos e como ser eficiente garante que a empresa ela esteja num bom caminho para ter responsabilidade econômica. Olha só, eu sei que a eficiência é um dos princípios da gestão pública presentes no artigo 37 da Constituição Federal. Não era um princípio original, você sabe disso, você estuda direito constitucional. Na Constituição de 88, o LIMP tinha P mudo e só nos anos 90, quando o ministro Bresser Pereira ele promove uma reforma administrativa, aí através de uma emenda constitucional, a eficiência passa a ser um princípio que é o LIMP que você conhece hoje. Ser eficiente é você destinar recursos que tenham relação com o seu objetivo final. Ser eficiente é literalmente você destinar verba, funcionário, e verba aqui é o principal porque afinal de contas eu estou tratando da chamada responsabilidade econômica. Vou te dar um exemplo. Imagine que um gestor público ele tenha um projeto para desenvolver no serviço público. E aí ele solicita 200 funcionários e uma dotação orçamentária de 2 milhões de reais. Então isso é que ele previu. Aí ele implementa o projeto, ele cria o projeto e no processo de implementação do projeto, no momento da criação do projeto, ele simplesmente utilizou 50 funcionários e 200 mil reais. Ou seja, ele pediu 200 funcionários e 2 milhões de reais, eu acho que eu falei. Então ele utilizou 1/10 do valor que ele pediu e 1/4 dos funcionários. Ele não foi eficiente. Mas ele gastou menos. Não interessa. O que interessa é que foram funcionários ociosos
verba alocada que poderia ser para algo mais útil, ocioso. As pessoas têm uma interpretação equivocada de que ser eficiente no uso dos insumos é você utilizar menos do que você previu. Não é. Se você utilizou menos do que você previu errado. Você planejou errado, você comprou mais do que deveria. Já aconteceu de você organizar uma festa na tua casa? Festa de aniversário, filho, se você tiver ou filha, e ao final da festa sobrar refrigerante, salsicha, carne e sei lá o quê? Então, você comprou mais do que deveria. Então, ser eficiente não é você utilizar menos do que deveria, nem mais. Ser eficiente é você utilizar exatamente o que você previu. Tá certo? Deu para entender? É exatamente nem menos, nem mais. É óbvio que eu nem perdi tempo aqui falando de utilizar menos, porque isso já é pré-estabelecido, né? Perdão, utilizar mais, porque isso é pré-estabelecido. Se eu previ 50 mil reais para reformar a minha casa, se eu gastei 100, eu fui ineficiente. Eu não utilizei os recursos de forma que eu deveria. Deu para entender? Eu vou te dar um exemplo que eu sempre dou quando eu trabalho eficiência, eficácia e efetividade, que eu acho que vai matar, que eu acho que vai resolver o seu problema. Que é o exemplo do... vamos imaginar o seguinte, para montar esse meu home studio, imagine que eu contratei... Para limpar o meu home studio, imagine que eu contratei a Ana, e a Ana ela gastou 1 litro de... O que limpa o chão de madeira? Ela gastou 1 litro de limpa madeira, 1 litro. E ficou legal, ficou limpo o chão aqui do estúdio. Ela utilizou 1 litro de limpol. E o João utilizou 100 litros. Os dois tiveram a mesma qualidade. Os dois deixaram um chão perfeito. Um teve a qualidade muito próxima ao outro. Só que a Ana gastou 1 litro. O que a Ana conseguiu ter como resultado gastando 1 litro, o João precisou de 100 litros. A pergunta é, quem foi mais eficiente? A Ana com 1 litro ou o João com 1 litro, já que chegaram ao mesmo resultado? Eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque eu não te dei uma informação. E qual foi a informação que eu não te dei? Quanto foi solicitado por cada um? Quanto cada... eficiência, que tem a ver diretamente com responsabilidade econômica, não é uma relação equilibrada entre recursos destinados e resultados obtidos? Pois é, eu só te dei os resultados obtidos. Vamos falar de recursos destinados. A Ana solicitou 1.000 litros de limpol e o João solicitou 100. Agora dá pra gente analisar quem foi mais eficiente. A Ana solicitou 1.000 litros e utilizou 1. O João solicitou 100 e utilizou 100. Em que caso eu comprei mais do que eu deveria? Em que caso não houve equilíbrio entre recursos e resultados? Deu para entender? Ah, Rezendão, mas agora você pode comprar uma Kombi e ficar vendendo limpol na rua. Não interessa. Então é exatamente isso. E por que o uso racional e econômico dos insumos? Olha só, uso econômico por razões óbvias, né? Pelo que eu acabei de explicar. Ser racional é ter método. Ser racional é não ser comportamental. Eu não vou entrar aqui na teoria do controle, na teoria do processo decisório, mas existem 2 formas de você tomar decisões na sua vida. Ou você toma decisões baseadas em análises comportamentais ou análises racionais. O comportamental tem muito a ver com a opinião individual. Tem muito a ver com as características de quem toma a decisão. Já as decisões racionais têm a ver com método. Então, para que eu possa ter um equilíbrio entre recursos e resultados, eu preciso ter método. Deu para entender? Vamos voltar para a tela para trabalhar os outros elementos. Então, a eficiência é muito importante não só para a aula de hoje, né? Então, a eficiência que aparece em várias matérias, aparece o tempo todo, é exatamente esse equilíbrio. Eficácia. A eficácia tem a ver com a atividade fim. Cumprir a missão organizacional. Ou seja, cumprir a
missão organizacional. O que significa isso? Fazer aquilo que eu deveria ter feito. Fazer aquilo que eu me propus a fazer. Isso é literalmente ser eficaz. Então, do mesmo jeito que eu desenvolvi e desenrolei o critério da eficiência, vamos desenvolver o critério da eficácia. Essa aula, ela foi gravada e você está assistindo. Então, eu não sei se ela foi eficiente, porque tem a ver com informações que a gente não vai te passar, né? Qual é o meu salário, qual é a previsão do Alphacom para retorno. Isso são elementos que não vêm ao caso. Mas ela foi eficaz quando foi gravada, porque eu gravei. Então, ser eficaz é eu fazer o que deveria ter feito. Não importa se com qualidade ou não na análise da eficácia. Depois eu vou falar de qualidade. Então, por exemplo, se você vai num médico e ele te atende muito mal, mas ele te atende, ele foi eficaz. Ele cumpriu a missão dele. Se com qualidade ou não, a gente discute depois. Então, uma pergunta muito importante. É possível eu não ser eficiente e ser eficaz? Plenamente possível. Por exemplo, eu construí um hospital público e na construção do hospital público eu errei o planejamento. Aí eu vou precisar de suplementação orçamentária. Eu vou precisar de mais grana. Nesse caso eu não fui eficiente, porque os recursos que eu destinei não atenderam aos objetivos que eu esperava, certo? Beleza. Mas o hospital ele foi inaugurado. E o hospital foi inaugurado e as pessoas utilizam o hospital. Então, nesse caso, ele foi eficaz. É isso. Né? E eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que ficou muito marcado na história, que é o exemplo da Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil em 2014, 7-1 para a Alemanha. Todos os estádios construídos para a Copa do Mundo tiveram que utilizar mais verba do que o previsto. No caso do estádio do Corinthians, que eu sou de São Paulo, eu sou corintiano, na época eu estava no sindicato, eu acompanhei a negociação de liberação de verba pública para a construção do estádio, é um exemplo emblemático para o que eu vou dizer. O projeto original da construção da Arena Corinthians, ou Itaquerão, para quem preferir, o estádio que abriu a Copa do Mundo, foi de R$800 mil para um prazo de 8 meses de construção. Resumo da ópera. O custo do estádio passou de R$2 milhões e ele ficou pronto uma semana antes do jogo, em 1 ano e 9 meses. Ou seja, não foi eficiente, porque a verba prevista e o tempo previsto não foram reais. Eu precisei de mais tempo e mais verba. Bom, não foi eficiente? Mas foi eficaz? Foi. Por quê? Porque teve jogo. Atendeu o objetivo que era o da construção do estádio. Ou não atendeu? Claro que atendeu. Então eu posso não ser eficiente, mas ser eficaz. E o contrário. É possível eu não ser eficaz, mas ser eficiente? Também é possível. É um exemplo menos óbvio, mas é possível. E aí também, nesse caso, eu não tenho responsabilidade econômica. Por exemplo, vamos supor que eu construí um hospital, mantendo o exemplo do hospital, eu construí um hospital com a verba prevista no tempo previsto. Mas por algum motivo, ou seja, eu fui eficiente, aquilo que eu planejei de orçamento, de valor, foi atendido. Tranquilo. Mas, por alguma razão legal, o hospital nunca foi inaugurado. Então, nesse caso, eu fui eficiente, mas não fui eficaz. Eu fui eficiente, mas não atendi a atividade fim. Deu para entender? Então, a eficiência e eficácia dialogam entre si. Então, agora, voltando para que a gente possa trabalhar... voltando para cá. Voltando para que a gente possa trabalhar... Deixa eu só voltar para a tela anterior, porque eu fui antes da hora para essa tela de ciclo orçamentário. Vamos agora para a efetividade. A efetividade, aí sim, chegou a hora de falar de qualidade. Na verdade, a efetividade é a qualidade ou o valor percebido pelo cliente cidadão.
Então, vamos entender, portanto, quais os parâmetros para a responsabilidade financeira e econômica da efetividade. Tem um teórico que é um teórico do mercado, do marketing. Se você estudou marketing, você com certeza estudou Philip Kotler. Philip Kotler é um importante teórico da efetividade, da eficiência e da eficácia em marketing, em vendas. Ele é o grande nome do marketing, né? O grande nome de vendas. E o Kotler, ele criou um conceito chamado valor percebido pelo cliente. E esse conceito de Philip Kotler, chamado valor percebido pelo cliente, ele é um conceito em que se baseia hoje qualquer princípio de efetividade no serviço público. O que é o valor percebido pelo cliente? É o valor total subtraído pelo custo total. Você, para fazer esse curso do Alphacom, você tem custos. Você tem o custo de comprar o curso, você tem o custo da energia elétrica que você utiliza para assistir essa aula, você tem o custo da internet que você utiliza para assistir essa aula, você tem o custo do tempo que você gasta, do seu desgaste psicológico, de tudo aquilo que é oneroso no seu processo de estudo. Mas você tem bônus, né? Que é a qualidade da aula, que é a qualidade do curso, que são as ferramentas que nós disponibilizamos para você. Então, como que você vai perceber se tem qualidade ou não? Se o investimento valeu a pena. É a chamada relação custo-benefício. Se você achar que o que você investiu para comprar o curso do Alpha te ajuda, você tem um cargo público, foi efetivo. Porque tem valor percebido pelo cliente. Agora, se você perceber que o custo foi maior que a qualidade, que o custo foi maior que o valor agregado, aí não tem percepção de valor, aí não tem efetividade. Às vezes, nós compramos coisas na loja de R$1 e nos surpreendemos porque ela é bastante útil. Então você percebe valor. Às vezes você compra coisas muito caras e percebe que jogou dinheiro fora. Sei lá, tipo equipamento de ginástica para fazer academia em casa. Então a efetividade tem a ver com a percepção da qualidade. Vou voltar para a tela, porque tem uma coisa importantíssima para a gente desenvolver e trabalhar. É possível ter efetividade sem eficiência? Ops, tentei fazer um xizinho aqui. Sem eficiência? É possível ter efetividade sem eficiência. Imagina, e aí eu vou, agora apareceu o xizinho. Eu vou pontuar para você. Vamos continuar na história do hospital e no exemplo do hospital, que eu acho que nesse caso é o melhor. O hospital ele foi construído com verba suplementar, num tempo além do previsto. Então, nesse caso, ele não foi eficiente. Mas ele foi inaugurado, ele atendeu o público, portanto teve eficácia, e o público gosta do atendimento. O público vê qualidade no atendimento. Então, existe efetividade. É possível ter efetividade? É possível perceber a qualidade de um serviço público sem eficiência? Mas é possível perceber a qualidade do serviço público sem eficácia? Claro que não. Você gostou do atendimento? Gostei. Teve atendimento? Não. Então, só é possível existir percepção, né, de efetividade se existe eficácia. Perfeito? Então, olha só. Deixa eu te contar um caso para fixação e memorização. Eu tinha um estagiário no serviço público que quis sair com a chefe do jurídico. E aí eu falei para ele, meu irmão, não faz isso. Porque você é estagiário, você ganha R$1.200 por mês, a chefe do jurídico ganha uns R$25.000. Não vai dar certo. E aí ele, não, porque quero sair, porque ela me deu bola. Então o amor é lindo, né? Aí ele me disse que eles saíram e ele estava puto. Porque ele foi no Terraço Itália. E o Terraço Itália é um dos restaurantes mais caros do Brasil. E ele falou, eu gastei 620 e tantos reais e não rolou nenhuma bitoquinha. O cara saiu com ela, gastou metade do valor que ele recebe do estágio, da bolsa dele, e não rolou nem um beijinho. Mas ele jantou. Ele foi lá e jantou e até gostou da comida. Então, esse exemplo que eu estou te dando, teve eficiência? Teve eficácia? Teve efetividade? Depende. Depende do quê? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista gastronômico,
Teve eficiência. Porque os 600 e tantos reais que ele gastou, ele recebeu o alimento. Teve eficácia, ele jantou o alimento, né, do ponto de vista gastronômico. E teve efetividade, ele até gostou da comida. Agora, do ponto de vista romântico, não teve nenhum dos três. Então, essa brincadeira é para você entender que, tratando-se de responsabilidade econômica, ser eficiente, ser eficaz, ser efetiva, depende do ponto de vista. Deu para entender? Vamos voltar aqui para a tela, porque eu quero pontuar com você. Eu não vou dar aula de AFO, né? Eu nem sou professor de AFO, mas é importante a gente pontuar, porque eu também já vi isso em concurso, que o ciclo orçamentário, em particular o plano plurianual, que nesse caso aqui é o que mais nos interessa e é o exemplo que cai em prova, ele tem a ver também com a responsabilidade econômica. Eu pus aqui a LDO e a LOA porque é a pirâmide do orçamento, né, o que você estuda em administração financeira orçamentária. Mas, em particular, falaremos sobre o plano plurianual. Se você nunca estudou a administração, é difícil, né? Porque se você estuda para tribunais ou carreiras administrativas, certamente você já encontrou em algum concurso AFO, Administração Financeira Orçamentária. Mas caso não, o plano plurianual é o plano orçamentário que o chefe do executivo faz, o presidente da República faz, e apresenta para o legislativo, que debate, devolve para o presidente, nos prazos lá que a gente tem que decorar em AFO, para sanção ou veto. Então, como que funciona o plano plurianual? No primeiro ano do mandato do presidente, ele elabora o seu plano plurianual, que entra em vigor no segundo ano de mandato do presidente, e tem validade de 4 anos. Então, o plano plurianual feito pelo presidente A, ele vale para o segundo ano do presidente A, para o terceiro ano do presidente A, para o quarto ano do presidente A e para o primeiro ano do seu sucessor, se não for o caso de reeleição. Fernando Henrique Cardoso, ele montou o plano plurianual dele, vigente no primeiro ano dele, no segundo mandato do Fernando Henrique. Primeiro mandato dele, segundo mandato dele, terceiro mandato dele e primeiro ano do mandato do Lula. Então, por que o primeiro ano do presidente é cumprir o último ano do antecessor, o plano plurianual do antecessor? Justamente por responsabilidade econômica, justamente por responsabilidade financeira, do ponto de vista ideal. Por quê? Porque você imagina que um presidente da República, um governador, um prefeito, ele tem um planejamento de 4 anos. Para não acontecer o efeito da descontinuidade, para que o sucessor... Porque isso acontece muito, né? E isso é um exemplo concreto de responsabilidade financeira, de responsabilidade vinculada ao orçamento. Lembre que é sustentabilidade e o seu tripé. Essa aula é o tripé econômico e financeiro da sustentabilidade. É muito comum um prefeito, um governador, um presidente, se for de oposição, ser eleito e descontinuar o projeto do anterior. Isso acontece com qualquer partido, qualquer viés ideológico. Então, o plano plurianual, pelo menos, tem o objetivo de tentar fazer com que isso não aconteça. Eu sou eleito presidente, eu sou oposição ao meu antecessor, mas eu não posso, teoricamente, interromper todos os projetos do meu antecessor. Eu preciso cumprir a previsão orçamentária do meu antecessor. Teoricamente, o mundo é lindo, né? Teoricamente, evitar o efeito da descontinuidade do serviço público é lindo, né? Bom, a aula de hoje, ela trabalhou o braço financeiro da sustentabilidade. Trabalhei as 3 palavras que aparecem em toda a prova, né? Em várias matérias. Conceito de eficiência como atividade meio, eficácia como atividade fim, efetividade como qualidade. E o plano plurianual é um exemplo de responsabilidade econômica na questão da continuidade do serviço público. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua paciência em ficar comigo até agora.